pergunta é do jornalista Gomes de Oliveira. Pois não, Galego? Eu fiquei matutando aqui quando o candidato falou que a turma do G12 o abandonou. Essa turma que o abandonou, deixou de mão a sua candidatura, vislumbrando, quem sabe, um futuro contra-cheque do outro lado ou não? Olha, Galego, com toda sinceridade, eles são muito limitados e são imediatistas. O que eles queriam era coisa de imediata. Nós não. Nós pensamos no estado do Piauí. Nós tivemos durante um ano uma reunião com o G12. E o que eu pregava? Um projeto de Estado. Porque só um projeto de Estado haveria uma discussão no entorno e o candidato poderia ser eu ou qualquer um do G12. E outro saía para vice, outro saía para senador e montava-se a chapa para deputado estadual e federal. E eles não acreditavam, porque eles acham que a gente não tinha o preparo devido para organizar esse projeto e, principalmente, para desenvolver a campanha. Porque eles não acreditam, por exemplo, numa campanha feita sem dinheiro ou com pouquíssimo dinheiro. Eu não vou soltar um foguete na minha campanha, nenhum, porque é jogar o foguete, o dinheiro no fogo. Eu não tenho um outdoor, eu só tenho um santinho que me deram e o gogó para desenvolver pelo bem do estado do Piauí. Conversar, falar, debater e mostrar para a população que é possível fazer uma campanha sem dinheiro ou com pouquíssimo dinheiro. Quando nós vamos viajar para o interior, a gente lota 2 carros, cada um com 5 pessoas, a nossa equipe é de 10. Então, a eles, o meu respeito, porque eu disse para eles que depois da eleição eu quero me reunir com todos os partidos pequenos para a gente avaliar quem é que estava certo ou quem estava errado, para poder se reorganizar para 2016 e 2018. Outra coisa que eu notei, eu acho que o senhor foi muito maleável com o traficante. Eu acho que traficante tinha que ir para a cadeira elétrica. Isso leva a desgraça para a casa das pessoas. Não, a vida, só quem dá a vida é a Deus e só a Deus cabe a tirar a vida. Mas eles tiram várias vidas da sociedade. Eu vi uma entrevista sua, muito bonita a resposta, eu nem vou falar aqui, mas a resposta foi linda. E nós, quem é a pessoa pura que cabe a tirar a vida de outro? Não, eu acho que a pena de morte, eu sou contra a pena de morte, por favor. Porque está em jogo uma vida. Ninguém nasce marginal. Todas as crianças são puras. A sociedade é quem marginaliza as pessoas. Então nós temos que trabalhar para recuperar os nossos irmãos. Se ele não se recuperar em vida, a gente tira da circulação da sociedade e bota ele no isolamento. Mas a vida dele é de Deus. Portanto, eu sou contra e acho que você me perdoa em não concordar com o nosso estimado e experiente jornalista Gomes de Oliveira, em não aceitar a tese de matar o traficante. Mas tem que punir, se possível, botar ele para fazer uma roça bem grande, porque eu já trabalhei de roça e é muito pesado o rabo da enxada. Bandido para mim não é irmão. Eu não tenho irmão bandido. Bandido é bandido. Meu Deus. Por favor, Franciele Cardoso. Bom, candidato, você já falou bastante sobre educação. Eu quero saber, se eleito, como você vai fazer, que políticas você vai fazer para resolver o problema de superlotação nos colégios estaduais piauienses? Superlotação? De alunos. Do estado. Muitos alunos nas salas de aula. Aluno demais na sala de aula. Aluno demais na sala de aula. Nós temos que ter, além daquelas condições que eu falei, de pagar bem os professores, e eu saí da roça por causa dos meus estudos e por conta disso eu tenho que supervalorizar no nosso governo o estudo dos outros para poder proporcionar as mesmas oportunidades que eu tive na vida. E eu quero deixar bem claro aqui que eu nunca estudei numa escola particular na minha vida. Eu só estudei em escola pública e não tenho inveja de ninguém no Brasil e nem no mundo. E a superlotação na escola vai ser criando novas escolas e dando boas condições. Por exemplo, no governo passado, do nosso amigo Wilson Martins, quem era o secretário de Educação era o dono de faculdades e de escolas particulares. Não pode botar a raposa para tomar de conta do galinheiro. Nós vamos botar professor para ser secretário da Educação. E ele vai ter que ter o trabalho de fazer um planejamento psicopedagógico para adaptar à realidade digital. E dentro disso entra a questão da quantidade de aluno dentro do ponto de vista psicopedagógico adequado para poder os alunos ter um bom desempenho e o professor ter uma liderança dentro da sala de aula sobre aqueles alunos que estão ensinando. Satisfeita com a resposta?
Vamos seguir então com a pergunta do Robson Guerra. Recentemente nós vimos um impacto tremendo nas nossas praças, a revitalização e, consecutivamente, algumas academias que estão a céu aberto que, para mim, não funcionam de jeito nenhum. Eu faço uma pergunta para o senhor. O nosso esporte, a nível Teresina, Piauí, como o senhor vai tratar a situação dos atletas? Porque quando se ganha, se aplaude, e quando não se ganha, não tem prestígio algum. Tem um amigo meu que ele tem simplesmente a vontade de ser atleta, e ele faz da fraqueza as forças, o calçado é o inferior, e ele busca apoio, busca incentivo, e não tem nem de prefeitura, nem de governo, nem de ninguém. Como vai ser tratado os atletas na sua gestão? Os Estados Unidos e a China são as duas nações que mais se contrastam em modelo econômico, regime de governo, sistema de produção e identidade cultural. Mas, ao mesmo tempo, quando tem jogos universitários, Olimpíadas, são as duas nações que mais se contrastam, que mais disputam medalha de ouro. Significa dizer que cada uma, com seus contrastes, cuida da sua juventude através do esporte. O esporte é uma das formas mais brilhantes de se tirar uma juventude da marginalidade. Eu tenho tenho 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Meus 2 filhos homens, o neto filho e o sábio máximo, são faixa preta em judô. Eu vou falar o nome da minha filha Poesia, senão ela me surra quando eu chegar em casa. E a minha filha Poesia. E os 2 filhos meus são faixa preta. Baseado nisso, nós temos o judô do Piauí, que a família Queiroz trouxe o judô para o estado do Piauí, e o nosso amigo Expedito Falcão levou para o judô do Piauí para o brilho mundial, através da nossa Sara Menezes, em que hoje é possível, em todas as escolas públicas, nós colocarmos o judô, a capoeira, o jiu-jitsu, o futebol de salão, o futebol de poeira, com incentivos, não só, meu amigo Robson Guerra, com a prática de campeonatos, como com a premiação e organização, muito nas escolas públicas. Não vai ficar nenhum graduado de judô, de jiu-jitsu, de capoeira que não esteja empregado nas escolas públicas. E não é ganhando a merrequinha ré de 400 mil reais que estão pagando, ainda passa 3 meses de férias sem pagar, não. Nós vamos montar um modelo de esporte no Piauí e de cultura. Na volta o senhor complementa, pois não, Robson? Porque eu vejo assim que a melhor forma de se ressocializar um jovem, inclusive também eu sou contra a redução da maioridade penal, assim como da pena de morte, é o esporte, certo? E a educação. Porque são duas coisas que andam paralelo. E de conformidade, eu fico imaginando assim, que nós não vemos nenhum órgão que investe, nós não vemos nada que venha, ou melhor, ratificando. Vejo só um órgão que investe no nosso estado, que é a Polícia Militar, na pessoa do Rony, né, dos policiais do Rony, que tem o Batalhão Mirim. Enfim, eu não vejo outra ação do governo para poder atuar nessa frente, para poder ressocializar esses jovens. Essa é a minha preocupação. Mas nós vamos ter um fundo financeiro que nós vamos aprovar na Assembleia Legislativa para criar essas condições. E o esporte vai ser despartidarizado, não só o esporte, como assistência social e muitas ações do nosso governo. Por isso que eu me sinto o único candidato a governador livre para montar um governo sério, técnico e político, com a responsabilidade administrativa e a sensibilidade social. E nós vamos colocar também palco de manifestar a cultura, porque nós temos a dança, nós temos o teatro, nós temos a música, que podem ser enriquecidos, descobrindo e explorando os talentos da inteligência da nossa juventude. No nosso governo nós vamos ter esporte e cultura como setores indispensáveis para o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens. Jeane. Candidato, dados apresentados no final de 2013 mostram que o Piauí tem um elevado índice de acidentes com motos, superando a média nacional. A cada 10 acidentes, 9 envolve algum motociclista. Em grande parte, não fazem uso de capacetes, o que justifica o elevado número de traumatismos cranianos aqui em nosso estado. Quer dizer, os acidentes com motos já ajudam, já se configura num sério problema de saúde pública. E eu queria saber do senhor, como é que que proposta o senhor teria para resolver este grave problema?
Olha, nós temos 600 mil jovens do Piauí entre 16 e 24 anos. 96% dos acidentes de trânsito são com motoqueiro. Eu já tive com a Associação dos Motoqueiros do Estado do Piauí. E nós vamos criar ciclovias. Para isso, nós elaboramos um plano de mobilidade urbana, criando as ciclovias para bicicleta e outras para moto. É possível através de uma obra de engenharia de trânsito. Só o ano passado foram gastos 560 milhões de reais com a cura ou a tentativa da cura dos acidentados de moto. E o que é pior, os 120 doentes diários que estão no chão e nas macas dos corredores do HUT são acidentados de moto e juntos com sequelado de AVC, com crianças e idosos, tudo misturado. Por isso a necessidade da criação de outros 2 pronto-socorro com urgência e emergência, no HGV e no HU. E nós vamos criar as pistas para a moto e vou alertar para os motoqueiros aqui uma coisa extremamente importante, que a moto é um meio de transporte rápido e barato, e que não é só aqui o mototaxista e nem o jovem não. Na roça, a moto veio praticamente substituir o jumento. O sujeito leva um saco de legume ou de abóbora, de frutas, na garupa da moto. Então, é um transporte barato e rápido e indispensável. Por exemplo, na réplica eu concluo o senhor complementa. Pois não, Jane? Pois é, eu acho também interessante investir em campanhas educativas e na fiscalização. Um outro dado apresentado pelo Detran no Piauí é que 150 mil motociclistas estão nas ruas de forma ilegal. Quer dizer, tem que haver essa fiscalização e eu acredito também em campanhas educativas. Eu não lembro da última campanha educativa voltada para o trânsito especial para esse público, para o motociclista. E a campanha educativa ela precisa ser constante, ela não pode ser pontual, porque aqui a gente está falando de uma mudança de cultura mesmo, de atitude. Então, eu só queria complementar a sua colocação, né? Além dos espaços, eu acho que é muito interessante se investir em fiscalização e em campanhas educativas. Maciçamente, minha cara Jeane Melo, e de forma continuada. Você tem razão. A propaganda continuamente numa campanha de educação de trânsito. Eu vi num carro um dia desse uma frase de uma pessoa que era muito criativa, com 2 erros de português. Você botou um adesivo assim, não abusine, arrudei. Quer dizer, ali é pedindo paciência para quem está atrás. É uma campanha meio doida, mas ela é interessante. Por exemplo, os motoqueiros, se você botar um vidro e dentro daquele vidro, pena que o tempo já vai acabar, mas era uma explicação didaticamente correta. Eu permito que o senhor conclua. Pois não, vamos lá. Pronto, Amadeu, vamos. Muito obrigado pela chance. Você bota um vidro, aí dentro do vidro, você com a boca grande, você encheu de pedra grande. Aí pergunta, tá cheio? Tá, cabe alguma coisa? O pessoal ficou calado. Aí botou umas pedrinhas pequenas. Aí, tá cheio? Tá, cabe mais alguma coisa? O pessoal ficou calado. Botou a mão de areia. Aí, a areia foi se agasalhando entre as pedras grandes e as pequenas. Tá cheio? Tá, cabe alguma coisa? Todo mundo disse não. Aí a pessoa botou um copo d'água e coube. Então, a vida, a gente faz assim. Primeiro agasalha as coisas maiores e que as coisas menores se agasalham. Então, é o seguinte... Os motoqueiros, eles têm esse mesmo procedimento. Eles ficam se agasalhando dentro dos carros porque eles são menores. Aí falta a paciência do motorista e sobra ousadia no motoqueiro. Por isso que a campanha de educação servindo para os motoqueiros e os motoristas, seguramente haverá uma convivência pacífica e o trânsito terá muito mais paz. Eu concordo e no nosso governo está no nosso plano. Eu não falei porque concluiu o candidato. Concluiu muito bem. Muito obrigado. André Bahia. Candidato Sabaíba, nós temos visto hoje, todos os locais, a necessidade de termos uma sociedade sustentável, que cresce sustentavelmente. E dentro disso, a questão da água hoje é fundamental. Alguns dizem que o maior patrimônio de uma nação do futuro será a sua gestão hídrica. Como é que você mexe com as suas águas? E o que nos preocupa hoje muito é a questão da Gespisa. A Gespisa hoje fatura de 20 a 30 milhões por mês, e tem uma dívida de mais de R$1 bilhão. A sociedade tem reclamado sistematicamente dos serviços hídricos e também de tratamento de esgoto. A nossa pergunta é, o que é que o senhor vai fazer para melhorar essa questão da Gespisa, tendo em vista a importância dos recursos hídricos e de saneamento para uma nação?
Muito bem, a Gespisa, ela tem 1 bilhão e 120 milhões de reais de dívida, e é impossível se acreditar que uma única empresa, que só ela vende a água e tem uma péssima prestação do serviço na nossa periferia de Teresina e nas cidades do interior, muito nas cidades do interior. Falta água e é tido como caro. Mas se você souber que a Gespisa tem 2 funções básicas indispensáveis. Uma é o abastecimento de água com qualidade, que é saúde preventiva. E a outra é colher e tratar os esgotos. Nós temos no Piauí, aliás, só em Teresina, 200 esgotos que despejam dejetos dos rios Parnaíba e Puti. Nós temos um técnico que desenvolveu uma bactéria útil, que devora as outras bactérias, os micróbios, os fungos, os germes e todos os demais micro-organismos que são prejudiciais à saúde humana, em que você monta uma subestação de tratamento na boca de saída de cada esgoto, que ele trata e a água sai purificada para o rio. Essa seria uma das coisas. Segundo ponto, não vai ter ingerência governamental na Gespisa só em matéria de orientação, porque o que levou a Gespisa a esse beirada de falência foi colocar o dinheiro que a Gespisa arrecada na conta única do Estado e o governo gastar indiscriminadamente e esquecer dos investimentos da Gespisa. Nós vamos tratar a Gespisa como empresa e eu tenho convicção que, como empresa, ela será rentável e prestará um excelente serviço ao público. Candidato, eu acho assim que algumas medidas iniciais que precisam ser feitas, primeiro é discutir essa dívida da Gespisa, de mais de 1 bilhão. Destes 1 bilhão, ou mais um pouco de 1 bilhão, de 80% a 90% são dívidas com a União, de impostos. Assim, eu acho que a primeira grande medida seria pactuar um acordo da Gespisa com companhias de água de outros estados para pleitearmos um refis para as companhias de água e esgoto. E segundo, seria uma conversa tripartite entre o governo federal, o governo estadual e os funcionários da Gespisa. Gente, alguma coisa precisa ser feita. Tem muita gente sofrendo e se essas 3 esferas não se entenderem, alguma coisa muito séria pode acontecer nos próximos 20 anos. Você está certo, André Bahia. Corretíssimo. Eu hoje, 6 horas da manhã, estive reunido com alguns funcionários da Gespisa, incluindo engenheiros. E eu quero dizer que tem uma grande quantidade de gente com ensino médio que o salário é de 25 mil reais por mês, que é um absurdo. Nós vamos mais do que isso. O pleito que você coloca aqui de pactuar com o governo federal, o governo municipal de Teresina e os servidores, nós vamos propor isso e tenho certeza absoluta que nós encontraremos a saída. Mas junto com esse levantamento, nós vamos mandar fazer auditoria tintim por tintim e responsabilizar os culpados no rigor da lei. E nós, como governador, vamos conduzir esse processo. E eu tenho a obrigação de, no final do mandato, bater nos peitos e dizer: a Gespisa não deve nenhum centavo e não tem nenhuma casa no estado do Piauí que não tenha água tratada, primeiro como o líquido indispensável, segundo como saúde preventiva. Eli Lopes. Candidato, agora vamos novamente à rodada das perguntas dos telespectadores. São aquelas perguntas gravadas que o senhor escolhe só o número. Na rodada anterior, o senhor escolheu os números 8 e 9. O número 1. Vamos então à pergunta de número 1 para o candidato Neto Sambaí. Meu nome é Nicolas, moro no bairro Vale Quentém, na zona leste de Teresina. E eu gostaria de saber o porquê da não reativação da malha ferroviária do estado. Olha, quando eu falei a questão dos presos, porque o tempo é curto, que é danado, mas veja só, se a gente pegar 2.000 presos e cada um assentar um dormente por hora, a cada hora nós temos 2.000 dormentes assentados. E num curto espaço de tempo, menos de 6 meses, nós faremos a estrada de ferro de lá do Cerrado do Piauí até Luiz Corrêa, passando por Floriano e Teresina, repito, onde devem ser implantados 2 portos secos para dar uma alavancada na economia do nosso estado. E você tem razão, a proporção de gastos no transporte de mercadoria entre rodovia e ferrovia, quando se gasta R$1
no transporte pela ferrovia, se gasta R$100 no mesmo transporte da mercadoria pela rodovia. Então, a ferrovia, ela é uma obra extremamente necessária para o alavancamento do nosso desenvolvimento, até para a implantação da zona de processamento e exportação é necessário. Eu acho que esses governadores que passaram, todos mentiram, dizendo que tinha feito aeroporto internacional. Eu fui lá na Parnaíba, me encontrei com os técnicos do aeroporto, eles dizem que o que mede a internacionalidade do aeroporto não é o aumento da pista como se fazia, aumentava 30 metros, inaugurava e gastava mais na festa do que nos 30 metros construídos. O que mede a capacidade da internacionalidade do aeroporto é a base da pista para saber se está com capacidade de decolagem ou de pouso para avião de carga. Ali? Mais um número, candidato, já saiu. Bote aí o número 5. Número 5, vamos saber qual é a pergunta de número 5 para o candidato. Meu nome é Rafael Moraes, sou de Parnaíba. Candidatos, o que vocês vão fazer com o povo que necessita de água, que é tão importante para a população piauiense? Olha, a água da Gespisa eu acabei de informar aqui, mas tem outras águas. Por exemplo, nós temos 28 represas de grande porte no estado do Piauí, que no entorno de nenhuma tem nenhum projeto frute hortigranjeiro. Nós temos em Petrolina, que abastece parte do Nordeste, o mesmo projeto quando foi implantado os tabuleiros litorâneos lá em Parnaíba, que não abastece nem Parnaíba. Nós temos, por exemplo, os poços jorrantes lá de Cristino Castro, que há décadas jorram água a 60 metros de altura, que no entorno desses poços jorrantes nunca foi feita uma represa de grande porte e que no seu entorno possa se elaborar e executar projeto frute hortigranjeiro, que gera emprego, que dá alimentação de qualidade para a nossa população e que cria riquezas para que o nosso povo do interior possa realmente viver melhor e o homem do campo assentado no campo. Mas nós temos o segundo maior lençol de água freática do mundo e é o maior da América Latina. E ainda vivemos permanentemente em caminhão-pipa. Isso é uma vergonha. Os governos que passaram não fizeram porque não têm coragem de trabalhar. Eles ficam tão encantados com o volume de dinheiro que tem do orçamento que eles perdem, bloqueiam a capacidade de investir mais, de buscar mais recursos, de elaborar projetos e buscar dinheiro onde tem e chegar aqui no Piauí e trabalhar, arregaçar manga. Eu estou com vontade de trabalhar pelo Piauí. E o nosso líquido precioso chamado água, H2O, é a maior riqueza que tem o nosso estado do Piauí e deve ser aproveitada com equilíbrio. Agora vamos às perguntas dos internautas, candidato, quando o senhor escolhe o envelope. Meia dúzia. Pergunta de número 6 dos internautas que mandaram para o cidadeverde.com é a pergunta do Solfieri Marcan. Ele quer saber como o senhor vai resolver problemas de fornecimento de energia e água no Piauí. Mais uma oportunidade para o senhor falar. A mesma coisa que eu falei da energia. A construção, somente a construção da rede de subestação permite o nosso fortalecimento energético. Nós temos muita coisa a falar. Eu quero até, inclusive, falar aqui de uma coisa. Eu visitei o MST, conversei com pessoas do MST e, ao mesmo tempo, eu visitei os assentamentos. São mais de 500 assentamentos, administrados uns pela FETAG, outros pelo MST, outros por outras entidades de credibilidade. E achei um negócio interessante. No 17 de abril, que é no quilômetro 22 da BR-316, a 3, 4 quilômetros à direita da BR. Lá, eu achei engraçado. Tem muitos filhos de mãe solteira formados em agronomia, em veterinário, em técnicos agrícolas, em que as pessoas formaram seus filhos esperando que pudessem tomar dinheiro emprestado no Banco do Nordeste, no Banco do Brasil, para executar projetos agrícolas nas áreas assentadas. Só que está com 10 anos de assentado e nunca foi regularizada as terras. Nunca. Então, por conta da falta de regularização das terras, nós não temos condição, eles não têm condição de tirar dinheiro emprestado e executar os projetos. No nosso governo, nós planejamos, primeiro lugar, regularizar as terras de todos os assentamentos. Segundo lugar, colocar asfalto entre o assentamento e a BR ou PI, conforme o caso. É possível porque as distâncias são curtas e são estradas de vergonha, não é feita de sonrisal, não. Escolha mais um envelope.
É o 3 que falta, né? O 3 e o 2 só. E o 4. Não, qualquer um envelope desses aqui. A pergunta do internauta de número 3 é do Helder Ferreira Bezerra. Ele quer saber o que o senhor pensa sobre a questão da renovação na política quando nós temos candidatos que são pais, filhos e esposas. Olha, eu acho que a reforma primeira deve ser a reforma moral, sabe? Dar dignidade às pessoas que se propõem. Só tem 2 tipos de político, o que serve e o que se serve. A classe política está cheia dos que se serve. É aquilo que eu disse, primeiro combater o fim do sigilo bancário para quem exerce cargo público. Eu vou fazer isso voluntariamente, eu vou mandar quebrar o meu sigilo bancário durante o período que eu for governador para saber se o meu patrimônio vai aumentar acima do que eu ganho honestamente com o meu trabalho de governador. Segundo ponto, isso é uma vergonha. O estado do Piauí está resumido em 4 ou 5 famílias. O cara bota a esposa, bota o irmão, bota o filho, como se só eles pudessem ser candidatos. É a chamada ditadura partidária. Então é preciso que acabe com isso. Mas antes que acabe, eu quero dizer aí para o nosso internauta uma coisa muito interessante. Eu, Neto Samaíba, sou candidato a governador. Se você me ajudar a eleger, são 2 milhões de eleitores. Cada um é livre para votar na hora que quer. Você tem 30 segundos para mudar essa situação. Convença os outros, faça uma corrente e vamos no dia da eleição não votar em ninguém que tem mandato, porque é uma forma de mudar. Agora, se você votou num deputado na eleição passada e agora vai votar no outro que tem mandato, eles só fazem se trocar. Então, evite votar neles. Evite votar, que é uma forma. Eu escrevi, que em uma outra oportunidade, eu vou distribuir nas redes sociais, o chamado 10 mandamentos do eleitor. E um deles é, não vote em ninguém que tem mandato, porque aí substitui todo mundo. Só quem tem esse poder é o povo. Vamos com o Joelson Jordani. Bom, candidato, o senhor falou aqui a respeito do receio que o seu partido tem, falou até com alguma preocupação sobre o capital externo no nosso país. E a política, a economia do Piauí muitas vezes apostou muito na vinda de empresas de outros estados e até de outros países para cá, para se instalar aqui. Incentivou isso, muitas vezes fazia parte de planos de alguns dos candidatos ou faz parte de alguns dos candidatos. O senhor acha que essas declarações em torno dessa xenofobia, esse receio de que empresas internacionais se instalem no Brasil ou no Piauí, provoca algum receio na classe empresarial, isso dificulte a aceitação do seu discurso também? Como é que o senhor pretende se relacionar com o capital que vem não só de outros países, mas também de outros estados para dentro do Piauí? Quando eu for governador, todo o capital que vier para cá, seja público ou privado, nacional ou internacional, será muito bem-vindo. Agora, não pode até depravar ele chegar aqui e mandar na nossa riqueza natural, na nossa mão de obra barata e carregar o lucro lá para o inferno da pedra. Nós vamos ter regras e o empresariado será muito bem recebido. E no nosso governo, eu quero dizer aqui para o nosso amigo André Bahia, que está representando o Sindicato da Construção Civil, que nós vamos priorizar, é uma questão apenas de prioridade à empresa piauiense, à empresa nacional, tanto pública como privada. E esse é do programa do PPL Nacional. Agora, qualquer um vem e será bem-vindo. Nós vamos proporcionar as condições, o que for possível de incentivo fiscal e de infraestrutura para que novas empresas se instalem no Piauí. Eu vou pessoalmente na Avenida Paulista, pedir empresários brasileiros e em outros estados e aqui fortalecer a empresa piauiense principalmente. Vai ser em primeiro lugar a empresa piauiense, segundo lugar a empresa nacional, terceiro lugar o capital estrangeiro, desde que venha para cá com regras, não determinando aqui como é que eles querem. Porque eu vou dizer bem uma coisa, eu tive reunido com pessoas dessa Suzano, o que houve, meu amigo Galego, fizeram um pacto no governo do Hélio Dias com o Marco Almeida lá em Palmeirais e pegaram muitas propriedades da Marinha do Brasil que fica na beira do Rio Parnaíba. Acabou o nosso tempo e nós temos mais 45 segundos. Na volta o senhor completa. Pois não, Joelson? Eu queria saber como é que o senhor faria para proteger essas empresas locais, já que o senhor disse que pretende protegê-las, e como o senhor analisou, então, essa questão da Suzano aqui no estado do Piauí. Bom, a questão da Suzano, pegaram as terras e venderam para a Suzano. Ninguém sabe para quem foi o dinheiro. Primeiro a terra saiu do estado para o município. Do município saiu para terceiros. De terceiros saiu para Suzano. Vai ter uma investigação nisso. Vai ter uma investigação. E foi assinada pelo ex-governador Wellington Dias e o ex-prefeito Marco Almeida.
O Marco Almeida vai ser julgado pelo povo. Pois é, e aí tem isso aí. Agora, nós sabemos quais são as propriedades, porque eu sou de Palmeirais e conheço. Palmeirais tem o maior número de assentamentos e a Suzano desmatou de forma irresponsável os trechos lá. Nós vamos investigar a Suzano, vamos investigar o Wellington e vamos investigar o Marco. E vamos investigar os proprietários que fizeram a gambiarra na transação e o povo e a natureza foi que sofreram. Agora, com relação à prioridade, nós vamos dar prioridade número 1 ao empresariado piauiense, segundo, o nacional e terceiro, o estrangeiro. Pergunta agora do Tiago Melo. Candidato, o senhor falou em descentralizar a saúde. Ocorre que o maior gargalo da saúde pública no Piauí é justamente a falta de resolução nos hospitais do interior, ou talvez um dos maiores gargalos. A Assembleia Legislativa esse ano, por exemplo, aprovou uma lei criando a rede oncológica para levar tratamento de câncer, né, e diagnóstico também para todas as cidades polo do estado do Piauí. O governo do estado é, portanto, obrigado agora a levar. Eu quero saber qual é a estratégia que o senhor vai utilizar para levar, caso seja eleito, para levar o médico, atrair o médico para os municípios do interior. Tiago, vamos ver. Como é que funciona o modelo hoje? O menino tem um panariz no dedo midinho, aí ele sai do interior de bicicleta, vai para casa do prefeito. Aí o prefeito manda a ambulância buscar, leva para o clínico encaminha para Teresina. Aí o cabo vem de lá para cá, vamos dizer assim, de Sebastião Barro, daqui a 950 quilômetros. Aí vem o pai, a mãe, o padrinho e a madrinha. Chega aqui, se hospeda na pensão, trata o panariz, 3 dias volta, manda deixar no interior. Aí roubo no combustível, no pneu da ambulância, na hospedagem da pensão e roubo na compra do remédio. O que é que eu quero botar? É uma máquina de ressonância magnética, lá numa cidade como Corrente, onde lá se faz o diagnóstico por imagem e remete via online para Teresina. E os especialistas aqui analisam e devolvem a receita. Isso pode ser feito em 95% dos casos. É a chamada telemedicina para acabar com essa gangue que faz da saúde pública um meio de enriquecer ilicitamente. E daí vai a apuração. Então nós vamos, por exemplo, eu fui em Uruçuí dar uma palestra na Câmara Municipal, tem 4 anos que o hospital de lá está fechado para uma reforma que nem começa a reforma e está lá a placa de 4 anos para cá. A cidade mais perto que tem um hospital capaz de dar um atendimento assim, de médio, vamos dizer assim, de média complexidade, é Floriana, a 250 quilômetros de distância. Eu conheço seguramente esse sistema, esse modelo velho, atrasado, perverso e covarde. E eu estou preparado para contar com a classe médica e os profissionais demais da saúde para a gente fazer uma saúde pública de qualidade, banindo desse modelo os corruptos. Queria só que o senhor fosse mais claro em relação a como atrair o médico, porque a questão é que o médico não quer sair de Teresina, talvez por contas salariais ou por conta de falta de infraestrutura ou de estrutura mesmo nessas cidades, para ir lá para o interior. Como atrair o médico para lá? Muito bem. É o seguinte, a maioria dos médicos, quando se bota um salário bom, eles vão. Mas inúmeros casos, 95% dos casos, não tem condição de trabalho. Chega no posto de saúde ou no hospital do interior, não tem gás, não tem medicamento, não tem aparelho, então fica só o médico e o doente, e entre um e o outro só a fé em Deus. Então, o médico tem que ser pago bem? Tem, mas também tem que equipar os hospitais do interior até para reduzir drasticamente o fluxo desnecessário de muita gente vir sofrer na nossa capital. Então, pagando bem o médico e equipando o hospital, dando condições de trabalho, eu tenho certeza que os médicos se predispõem a morar nas cidades do interior e vão cuidar do nosso povo que está lá, que tanto sofre para vir da capital, que deve vir, menos nas condições de doente. E com esta resposta do candidato Neto Sambaíba, nós concluímos a entrevista de hoje no Fala Candidato, o povo quer saber.